Oi. Poxa, tá mutado, hein, Laerte? Oi, agora vai. Então, boa noite mais uma vez. Agora foi só um ensaio antes. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro ICEI Talks, né, do segundo semestre de 2023. Estamos ao vivo, né, aqui no auditório 2 do prédio 5 do campus Coração Eucarístico. Esse ICEI Talks está sendo organizado pelo curso de Engenharia de Software da Praça da Liberdade e do Coração Eucarístico. Então, aos mais de 60 participantes online, a gente dá as boas-vindas, agradece a presença de vocês. Aos alunos do curso de Engenharia de Software que estão presentes aqui, também damos as boas-vindas. Antes da gente iniciar, só para contextualizá-los, explicar, o ICEI Talks é um evento promovido pelo Instituto de Ciências Exatas e Informática, em que semanalmente nós temos uma palestra transmitida online, mas que acontece presencialmente ou de maneira síncrona, em que são discutidos temas atuais e relevantes da nossa área. Para essa primeira palestra, nós temos aqui na nossa sala a Maria Augusta Vieira Nelson, que é Technical Program Manager do Google, onde atua na qualidade dos resultados da busca e avaliação dos novos lançamentos. É doutora em Ciência da Computação pela Universidade de Waterloo, no Canadá, e mestre e bacharel em Ciência da Computação pela UFMG. Atuou como professora na área de Engenharia de Software da PUC Minas, de 2000. Alguém mutou aí, o José Laerte. Pessoal, está sem som. No Teams, o professor Laerte está mudo no Teams. É capaz de ser porque mandou o microfone. Então, gente, é um prazer e uma honra para mim estar aqui hoje, viu? Especialmente conversando com vocês do curso de Engenharia de Software, porque eu tenho um carinho muito grande por esse curso, né? Vou contar para vocês um pouquinho dessa história também, mas
me sinto em casa estando aqui na universidade, na PUC, porque eu passei 17 anos da minha vida profissional aqui, né? Então, é muito bom estar aqui, fico muito feliz de poder estar aqui e, especialmente, falar para vocês da engenharia de software, né? Laerte, acho que a gente pode começar a passar os slides, que aí eu vou contando um pouquinho. Então, como o Laerte disse, eu fiz graduação e mestrado lá na UFMG em computação, né? E depois eu resolvi ir para o Canadá fazer o doutorado, e foi lá que eu tive mais contato com a área de engenharia de software. Foi lá que eu comecei a entender mais da área de engenharia de software. Meu doutorado foi especificamente nessa área, né? Enquanto eu estava lá fazendo doutorado, a Universidade de Waterloo foi uma das primeiras a criar o curso de engenharia de software, o bacharelado em engenharia de software, lá no Canadá. E era uma professora muito próxima minha, ela era da minha banca de defesa de doutorado, que criou o bacharelado em engenharia de software lá. E ela era, para mim, a minha inspiração. Então, aquilo foi uma motivação grande e eu pensei assim, olha, isso é uma coisa legal para fazer no Brasil quando eu voltar. E esse foi o meu sonho profissional, criar o bacharelado em engenharia de software no Brasil, né? Quando eu cheguei aqui, já tinha 1 ou 2 cursos funcionando, e quando eu realmente tive a oportunidade de iniciar o projeto da engenharia de software, já eram 5 cursos em federais no Brasil. Então, eu me juntei a esses professores, porque primeiro a gente teve que criar as diretrizes curriculares dos cursos da área, a gente teve que aprovar isso junto ao MEC, então foi uma caminhada longa até a gente realmente poder falar, agora vamos trabalhar dentro da PUC Minas para criar o bacharelado em engenharia de software. Primeiro foi um trabalho junto ao MEC, a reconhecer que existia uma área nova e que tinha necessidade de ter um curso novo. Bom, então fiz esse parênteses aí, mas isso virou para mim um dos meus objetivos profissionais. Eu queria, então, criar esse bacharelado, porque eu achava que era muito importante a criação desse curso aqui no Brasil, né? E aí, depois que eu voltei do doutorado, então, eu fiquei aqui na PUC 17 anos. Está aqui a Fátima, que foi minha colega no mestrado. Olha que prestígio que eu estou, gente, veio me ver, né? Então, depois desses 17 anos de PUC, quando o bacharelado já estava bem avaliado aqui pelo MEC com nota máxima, né? Eu comecei a pensar que estava na hora de eu achar outras coisas para fazer na minha vida. E aí surgiu essa oportunidade no Google. Eu passei pelo processo seletivo e fui para lá trabalhar como Technical Program Manager, que eu vou contar para vocês o que é que eu faço lá também. Vamos lá. Bom, essa nuvem de palavras aí, ela contém um pouquinho de tudo que eu vi no Google quando eu cheguei lá. Então, tem diversidade, tem equidade, tem inclusão, tem muito trabalho em equipe, porque se a gente não faz as coisas em equipe, a gente não sobrevive por lá. Tem ali uma pergunta, né? O que te faz feliz? Então, eles eram bastante preocupados em saber o que nós, funcionários, queríamos para ser felizes, principalmente no período de pandemia. Então, eu entrei lá em setembro de 2021, agora vão fazer 2 anos. E ainda estava num período que estava todo mundo trabalhando remotamente, os escritórios estavam fechados, e eles queriam entender isso, o que estava faltando na vida dos funcionários para a gente ter uma qualidade de vida e para a gente ser feliz, né? Então, eu cheguei no Google com esse espírito, assim, da gente entender como que os funcionários estavam se sentindo e o que eles precisavam para poder fazer o seu trabalho de uma forma melhor. Pode ir lá. Bom, e como que é trabalhar no Google? Então, tem esse foco muito grande em pessoas, em equipes, né? A gente tem um trabalho muito colaborativo, diariamente a gente se reúne com seus pares, com outras pessoas que têm funções diferentes, mas que estão ali com o mesmo objetivo do seu time, de concluir uma tarefa, de concluir um produto, de melhorar resultados, né? Então, a gente trabalha muito, sempre colaborativamente, com seus pares, com essa equipe. Outra coisa que é importante é
tudo que a empresa oferece em termos de crescimento para a gente. Então, são inúmeras oportunidades de aprendizado, oportunidades de você contribuir com a comunidade do Google como um todo. Então, eu vou falar um pouquinho desses programas que tem, né? Eu posso, lá dentro, por exemplo, escolher dar aula de alguma coisa para as pessoas que ou estão chegando ou já estão lá há mais tempo, mas que ainda não tiveram oportunidade de se desenvolver em alguma coisa. Por exemplo, eu já fiz um curso de meditação lá no Google, e eu já fiz um curso de como dar feedback para as pessoas. E eu leciono um curso que é sobre a plataforma com a qual eu trabalho, que é uma plataforma de questionários para os usuários finais avaliarem a qualidade dos resultados da busca. Vou contar mais para vocês sobre isso. Oba! Agora eu fiquei independente, autônoma aqui. O ambiente de trabalho lá é um ambiente muito legal, ele é muito descontraído, ele é um ambiente, assim, tanto o espaço físico é um espaço que tem tudo para você poder desenvolver a sua capacidade ao máximo, né? Então, a gente não precisa nem sair do escritório para almoçar, lá dentro tem um refeitório, a gente almoça lá dentro mesmo, é uma comida gostosa, então tem sempre alguém pensando na gente, tem sala de ginástica, tem sala de massagem, tem cabeleireiro, manicure, então tudo que eu preciso está lá dentro para eu poder concentrar o meu tempo em estar lá dentro, contribuindo com as pessoas. Então, até no horário de almoço, você está também fazendo seu networking, conhecendo melhor as pessoas. A gente tem, por exemplo, vice-presidentes que estão no escritório de Belo Horizonte, então eles são muito acessíveis para mim. Se eu assento do lado deles na hora do almoço, aí eu procuro conversar e descobrir umas coisas que são importantes para o meu trabalho. Então, esse ambiente ele se torna muito frutífero, é muito fácil de você crescer enquanto pessoa, enquanto profissional dentro desse ambiente. Bom, e uma coisa que é muito importante para a gente ser feliz, e o Google se preocupa com isso, né, com como que a gente está no trabalho, se a gente é feliz ou não, é você poder ser quem você quer ser. E o Google cuida muito disso. Então, lá dentro, a gente pode se expressar com respeito às outras pessoas, mas da forma como a gente quer ser. E a gente tem segurança emocional para você ser quem você quer ser, e dessa forma a gente, então, pode dar o máximo na sua função, na sua carreira, e deslanchar, digamos assim, né? Você não tem que preocupar se as pessoas vão te tratar de uma forma esquisita, porque você está expondo as suas opiniões, se as pessoas vão te olhar torto, porque você fez um comentário que é o que você pensa. Então, desde que você haja com respeito às outras pessoas, você pode ser quem você quer ser. Então, isso é te dá uma segurança para você desempenhar bem a sua função. Bom, mas de onde que eles tiraram isso? Alguns anos atrás, isso já tem mais de 10 anos, eles desenvolveram um projeto chamado Aristóteles, onde eles foram observar e entrevistar várias equipes dentro do Google para saber o que torna uma equipe de alta performance, uma equipe que tem um desempenho acima do esperado. E aí foi isso aqui que eles descobriram. Então, em primeiro lugar, olha, é essa segurança psicológica, ou seja, você é livre dentro da sua equipe para expor seus pensamentos, as suas ideias, você sente segurança nessa equipe, então você trabalha num lugar onde você pode contar com essa equipe. Então, vocês veem ali que o segundo na lista ali do patamar é a dependabilidade. Você sabe que você pode contar com essa equipe. Isso aí te faz feliz, te faz trabalhar de uma forma confiável, porque você sabe que, no final das contas, todo mundo vai dar o seu melhor para entregar um resultado bom, né? Acima ali, olha, é a estrutura da equipe e a clareza. Então, essa estrutura e essa clareza tornam tudo muito mais objetivo, muito mais estruturado para você saber o que é o próximo passo que você tem que dar, qual é a sua próxima ação e etc. Então, isso também tem um impacto no quão a equipe consegue se desempenhar bem. A outra coisa mais acima é o significado. Que significado que o seu trabalho tem para a empresa, para os usuários finais, etc. Então,
muitas pessoas colocam isso como sendo a primeira coisa, né? Muita gente acha assim, eu vou ser feliz ou eu vou trabalhar numa equipe que vai se dar bem se aquele trabalho que a gente está fazendo tiver muito significado. O significado do trabalho é importante, mas vocês veem que não é o mais importante de todos. E se a gente consegue ter todas essas coisas aqui, lá em cima a gente vai gerar impacto. E o impacto que a gente gera também é importante para a equipe se sentir, ou a equipe ter um alto desempenho. Então, essas aí são todas os fatores que influenciam uma empresa ter um alto desempenho. E depois desse estudo, então, o Google passou a prestar bastante atenção a todos esses aspectos aí na vida das equipes. Então, ele cuida de ter esse ambiente inovador. Então, a cultura de inovação que a gente vê na empresa, essa alta performance de trabalho e a aquisição e a retenção de talentos são compostamente o que faz do Google uma empresa interessante de se trabalhar. A missão do Google, alguém sabe qual é a missão do Google? Já ouviram falar disso por aí? Então, a missão é organizar toda a informação do mundo de forma acessível, universalmente acessível e útil para todas as pessoas. Olha que missão audaciosa, né? Diria assim, porque organizar toda a informação do mundo, né? Às vezes a gente não consegue organizar a informação dentro do computador da gente ou dentro do celular, né? O Google quer logo organizar toda a informação do mundo. Bom, e para a gente conseguir atingir essa missão, a gente se baseia em 3 valores. O primeiro valor é o respeito ao usuário. O segundo valor é o respeito à oportunidade de trabalho que você tem dentro do Google. E o terceiro valor é você respeitar um ao outro dentro das equipes. Então, com base nessa missão e nesses 3 valores, essas características aqui da cultura do Google é o que faz o Google ser uma empresa diferenciada. É o que faz a gente conseguir desenvolver software de uma forma diferenciada. Então, vou falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas coisas aí. Então, a primeira delas é assim, a gente tem que ter um objetivo sempre muito alto. Não é crescer 10%, não é melhorar 10%, mas é 10 vezes. E isso quase mata a gente. Na hora que você olha para um objetivo que você tem que melhorar 10 vezes o que você já faz, é muito audacioso. Então, eles falam que a gente deve ter esse desrespeito saudável por essas coisas muito audaciosas. E é um desrespeito, a gente tem que ser humilde em olhar para um objetivo tão grande, para conseguir um objetivo tão grande, né? Mas a gente não pode achar que não dá conta e, por isso, nem tentar. Então, é o contrário, eles incentivam a gente a sempre arriscar lá em cima, a sempre jogar todas as cartas ali quando você está apostando naquilo. Então, esse desrespeito saudável quer dizer que você não precisa ser ótimo da primeira vez, mas você vai continuar tentando. Quer dizer também que você vai estabelecer uma meta audaciosa dentro de um escopo, você vai explorar aquela meta dentro de um escopo. Então, essa imagem aí é do primeiro carro autodirigível do Google. Ele era um carrinho pequenininho que só dirigia dentro dos estacionamentos ali da empresa. Em 2013, a gente foi morar lá na Califórnia. Acho que eu pulei uma parte da história aí, que é o seguinte: meu marido, enquanto eu estava aqui, os 17 anos trabalhando no Google, meu marido estava os 17 anos trabalhando no Google. Então, eu sempre convivi muito com a cultura Google lá em casa, né? E em 2013, eu peguei uma licença aqui da PUC e a gente foi, a família toda, morar lá na Califórnia. Ele tinha um projeto dentro do Google para trabalhar mais de perto lá, e aí nós fomos todos para dar esse apoio para ele, que ia ter que ficar um período lá. A gente ficou 6 meses lá. E aí a gente cruzava com um carro autodirigível. Nessa época ele já podia andar dentro das ruas da cidade, né? Então a cidade é Mountain View, onde fica o campus principal do Google, e a gente conseguia então cruzar com o carro. Eu tenho até que confessar que uma vez eu estava assim para cruzar com o carro, ele vindo assim na minha esquerda, e eu tinha que fazer uma conversão à esquerda assim.
E eu tive muito medo de, na hora que eu fosse arrancar para fazer a conversão, ele também arrancar em cima de mim. Afinal de contas, é software e a gente sabe que software dá erro para tudo quanto é lado, né? Aí eu tive que ser corajosa, né? Fui lá, fiz a minha conversão e deu tudo certo. Mas eu vou contar um pouco para vocês de por que a gente tem segurança nos produtos que são desenvolvidos pelo Google também. Aqui, então, tem um conjunto de projetos que são projetos que a gente chama de moonshot. O moonshot é a gente querer atirar lá na Lua, né? E o que é, então, esse moonshot? São projetos que têm a seguinte característica. Primeiro, são problemas muito complexos. Criar um carro autodirigível é um problema complexo, né? A gente vai usar uma solução disruptiva, ou seja, uma solução que ninguém nunca tinha pensado nisso, e a gente vai usar tecnologias de ponta. Então, quando a gente tem essas três características juntas, a gente está com um moonshot. E o Google quer que a gente sempre pense nesses moonshots. Por isso é que ele fala assim, ó, você tem que melhorar 10 vezes e não 10%. Então, aqui são 4 projetos de moonshot. Aquele ali do Loom é o balão que leva a internet, né? Ao invés de a gente instalar um satélite, etc., que é uma tecnologia cara, uma forma de resolver o problema de levar a internet a áreas que eram inacessíveis, né, que não tinha internet, foi usar o balão, então, como a forma de levar o sinal da internet, né? Esse da Iris é um projeto de colocar uma lente de contato para monitorar o seu nível de glicemia, que é outro, aí já é um limiar da área de saúde, então, tecnologia com saúde. E esse aqui é o projeto do Google Glass, que eu vou contar um pouquinho mais da história para vocês. Então, em 2013, quando a gente morou lá, o Google Glass era um produto de software que era um produto que qualquer usuário, né, ele era um produto que seria para qualquer usuário. Ele ainda estava em fase de teste, né? A gente via alguns Googlers usando o Glass para testar, e depois a gente foi descobrir que a finalidade dele seria diferente. Então, quando a gente, hoje em dia, está se falando muito de inteligência artificial, né? Inteligência artificial generativa e tal, no Google, a gente fala muito dessa inteligência artificial com responsabilidade. Por quê? A inteligência artificial já está embutida nos nossos produtos desde sempre, né? O carro autodirigível não é possível sem inteligência artificial. São muitos modelos que estão sendo treinados há muitos anos, mas a gente também sabe muito da responsabilidade que é colocar máquinas, né? Agindo aí, tomando decisões com base nesses modelos. Então, a gente estuda muito esse limiar aí entre a tecnologia, a filosofia, a ética, né? A gente quer utilizar a inteligência artificial de forma a ampliar a diversidade, a equidade, a inclusão, né? E não criar mais barreiras. Então, a gente está sempre tomando muito cuidado com esses vieses que a gente acaba embutindo aí nos produtos, nas tecnologias, etc. Então, a gente está sempre observando muito isso. E a gente fala lá de tentar fazer uma coisa 10 vezes melhor, a gente está falando de inovação, né? Mas a inovação, ela não tem que ser perfeita da primeira vez. A gente sabe que é impossível criar um produto que vai ser perfeito da primeira vez. A gente cria para falhar, para a gente aprender com a falha, para a gente depois melhorar, né? Então, isso aí vocês já devem ter escutado falar em vários lugares, que a inovação passa muito por isso, né? E no Google não é diferente. Então, a nossa história vamos fazer isso o mais rápido possível para a gente poder aprender e descobrir o que a gente vai fazer de certo no produto final. Então, a gente vai iniciar, reiterar e empoderar as equipes para poder tomar essas decisões de agora é a hora de eu tirar isso do mercado e eu vou tentar esse outro produto e vai ser dessa forma. Então, as equipes têm que trabalhar de forma rápida nisso aí. Então, como eu disse, eu ia contar para vocês a história do Google Glass. Então, lá em 2013, a gente tinha, então, a primeira versão do Google Glass, e ele era um óculos que era para você pesquisar a internet. Você podia fazer qualquer tipo de consulta que você faz no Google, você podia fazer no óculos, conversando com ele, né? Você falava lá, hey, Google, e aí você começava a fazer a sua busca lá no óculos.
e o óculos aparecia para você na lente, assim, o resultado daquela busca. Então, ali vocês veem vários protótipos do óculos lá da época de 2013 e tal, foram várias tentativas de como que esse óculos ia funcionar. E, no fim das contas, o ano passado, eles entenderam que a melhor finalidade do óculos era para tradução simultânea de línguas. Então, o ano passado ele foi lançado, então você consegue ter uma conversa ao vivo, em tempo real, com uma pessoa que não fala a sua língua, mas que você entende o que ela está falando, porque você consegue ir vendo ali o que, em tradução real, né, em tempo real, o que a outra pessoa está falando. Então, depois vocês procurem esse vídeo para assistir. É um vídeo até emocionante, de duas pessoas que não falam a mesma língua conseguindo se comunicar no encontro ali, tá? Então, os produtos vão sendo aperfeiçoados e a gente não está procurando só o retorno sobre o investimento. Vocês conhecem essas duas siglas aí? Eu sei que tem os meninos do Sebrae aqui. Os meninos do Sebrae têm que pelo menos saber o que é o ROI, que é o do lado de cá, ó. Return over Investment. E o do lado de lá? Alguém já ouviu falar dele? É o retorno sobre o aprendizado. Então, o Google não está preocupado em investir e ter um retorno sobre o investimento. O Glass é um exemplo ótimo, porque foram anos de investimento ali, mas foram anos de muito aprendizado. E esse aprendizado ele aplica em todos os outros produtos. Ele consegue utilizar desse aprendizado que ele teve com um determinado produto para tornar outras realidades mais factíveis, com mais velocidade, etc., né? Ter um produto final com mais velocidade. Então, esse aprendizado é muito importante para a gente na empresa. Outra coisa que eu mencionei para vocês, que é um dos valores do Google, é esse respeito ao usuário final. Então, quando a gente fala que a gente foca no usuário, é porque a gente quer saber qual é o problema que o usuário está tendo e a gente quer resolver o problema desse usuário. Mas como assim resolver o problema do usuário? Qualquer que seja o problema do usuário, ele passa a ser um problema do Google. Ele passa a ser um problema que a gente tem que resolver. Então, se o usuário não sabe escrever, isso passa a ser um problema do Google. Porque se ele não sabe escrever, ele não vai saber consultar ali na barra de busca. Então, a gente tem que desenvolver uma outra forma do usuário poder consultar. Se o usuário não sabe escrever uma consulta da forma que o Google vai entender, isso passa a ser um problema nosso. Se o usuário não sabe quais palavras-chave usar para pesquisar, isso passa a ser um problema nosso. Então, qualquer que seja o problema do usuário, é a gente que tem que resolver. Certo? Então, a gente está sempre antenado para tentar entender onde é que está realmente o problema que o usuário está tendo. Onde é que está o X da questão que ele não está acessando esse produto? Ele usa muito a busca, mas ele não usa muito a busca local. Por que não? Por que essa busca aqui ele sabe usar e essa aqui ele não sabe usar? Como é que a gente faz para atingir esse usuário que não está usando essa busca local? Então, a gente quer tentar entender os problemas para poder resolver. Aí tem uma historinha para contar para vocês, olha. Lá atrás, quando o Larry e o Sergey fundaram a empresa, aquela ali era a página inicial, a página de capa que a gente fala, do Google. E aí eles foram atrás de investidores, falando assim, a gente tem a melhor máquina de busca do mundo. E aí os investidores olharam e falaram assim, bom, então agora vocês enchem ali de propaganda para vocês poderem ganhar dinheiro, né? Porque vocês vão ganhar dinheiro como? E aí eles ficaram muito intrigados com isso, né? Como é que eles iam ter que piorar a experiência dos usuários deles para ganhar dinheiro? E aí eles não aceitaram isso, não. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram que a página de capa ia ser a página mais clean, mais simples do mundo, né? Então, ela só tem praticamente ali a barra de busca mesmo, com um botãozinho para você ir lá e mandar pesquisar. E eles desenvolveram um algoritmo de propaganda muito bom. Então, eles prezam muito pelo usuário, prezam muito pela experiência que o usuário vai ter, e eles vão investir da forma correta
em mostrar para o usuário os anúncios que realmente fazem sentido para aquele usuário na hora que ele fizer as buscas dele, tá? Então, eles não aceitaram o que os investidores foram lá e falaram, vamos pôr anúncio aqui que vai dar muito dinheiro. Eles respeitaram os usuários e aí fizeram os algoritmos serem mais sensíveis ao que você busca, a personalização e etc., para que os anúncios sejam bem focados em cada usuário, né? Bom, e como o problema é sempre do Google, qualquer coisa que você tentar pesquisar ali, o Google também já vai tentar imaginar o que você está querendo. Então, se você coloca lá que você quer saber da vacina de Covid, ele mesmo já vai te sugerir perto de mim, porque provavelmente você quer saber onde tem vacina perto de você. Então, é uma das sugestões que ele vai te oferecer. Outra aqui, você começa a digitar ali uma palavra, ele já sugere para você o fim daquela palavra com o que é que você deve estar querendo buscar, dado que você está naquele lugar, naquela hora e etc. Então, essas são formas que a gente encontra de resolver problemas dos usuários, né, sugerindo ali o que ele pode estar querendo buscar. Bom, uma outra característica dentro da empresa é você compartilhar tudo. Tudo, tudo, tudo. Como assim tudo? Você vai compartilhar suas opiniões, mas elas devem também ser sempre baseadas em dados. A gente vai falar um pouco dessa história dos dados aí. Ter métricas, ter metas, né? E você deixar isso tudo público, o mais transparente possível. O que você vai fazer, cada um dos quarters lá, então a gente trabalha em períodos de 3 meses. A cada 3 meses a gente tem que refletir de novo sobre os resultados que você atingiu e quais vão ser os seus objetivos para os próximos 3 meses. E a gente chama isso aí de OKRs, Objective Key Results. Então, quais são os resultados chaves para eu atingir meus objetivos de longo prazo? Então, a cada 3 meses, a gente tem que definir o que você vai fazer e você sempre escreve isso em termos de OKRs. Por exemplo, um OKR meu, que eu estou trabalhando nele agora, eu tenho que reduzir em 20% o tempo que a gente leva para lançar uma nova funcionalidade no nosso software, a partir do momento que ela está implementada, para chegar no nosso usuário. Então, tem um processo de aprovação para lançar as novas funcionalidades. Tem que passar por advogado, tem que passar pela privacidade, tem que passar por segurança, tem que passar por acessibilidade, tem que passar por um monte de revisões. Então, eu tenho lá como meu objetivo reduzir em 20% esse tempo que leva até ter todas as aprovações para a gente lançar alguma coisa. Então, esse é um objetivo meu. Isso aí é público para a empresa toda ver. Então, meu time sabe que eu estou trabalhando nisso, meu gerente sabe, meus colegas sabem, o diretor de engenharia, se quiser ver como que eu estou investindo o meu tempo para apoiar o time de engenharia dele, ele consegue ir lá e ver. Então, isso tudo está público, a gente compartilha isso tudo para que todo mundo saiba qual é a direção que a empresa está seguindo, tá? E as nossas colaborações são entre equipes que estão distribuídas geograficamente falando, né? Então, isso tudo tem que estar muito público, claro e transparente para que as colaborações possam acontecer, né? Eu não trabalho sozinha, eu dependo das outras pessoas também. Bom, então aqui algumas coisas que a gente compartilha dentro dos projetos, né? Então, o fato de ter essas ferramentas todas que permitem colaboração online, etc., ajuda muito. Por quê? Alguma coisa que eu estou fazendo aqui, meus colegas nos Estados Unidos estão vendo. Eu trabalho com times que estão na Califórnia, em Nova York e em Zurique. E aqui, né? Então, todas as pessoas dessa nossa equipe conseguem ver todos os documentos. Elas não só veem, como elas compartilham ali do trabalho, contribuem com o trabalho, né? E revisam o trabalho que eu estou fazendo, sugerindo coisas melhores para o meu trabalho também. Então, esse ambiente altamente colaborativo ajuda muito no trabalho, né? Os espaços também são muito compartilhados, né? Aqui são fotos lá da Califórnia, mas os espaços de interação, os espaços sociais, eles também são feitos para que a gente compartilhe, para que a gente troque informações, para que a gente cresça em conjunto ali dentro da empresa.
A gente tem, uma vez por mês, um evento que chama All Together. Então, todo mundo se junta para discutir os rumos da sua organização, do seu escritório, né? Então, a gente tem um aqui em Belo Horizonte, para o escritório de Belo Horizonte, a gente tem um para a organização a qual eu pertenço, que daqui a pouco eu vou contar para vocês mais sobre ela também. Então, dentro desse All Together, a gente sabe qual vai ser o tópico que vai ser discutido e a gente pode fazer perguntas. E essas perguntas, elas ficam públicas, elas podem ser anônimas ou não, dependendo de quão confortável a gente está de colocar uma pergunta pública lá, e elas vão ser respondidas pelas lideranças da empresa. A outra coisa interessante que tem é esse sistema para você registrar a sua pergunta. Então, você deixa a sua pergunta ali, as outras pessoas podem ver a sua pergunta e votar na sua pergunta. As perguntas mais votadas, elas vão ser respondidas primeiro, porque são as perguntas que tem mais gente interessada em saber a resposta, né? Em ter a discussão daquilo ali. Então, até as perguntas são compartilhadas, até as nossas dúvidas, as questões que a gente quer que sejam resolvidas. Bom, e as ideias? As ideias vêm de todo lugar, as ideias vêm de qualquer lugar. As ideias vêm de projetos oficiais que a liderança da empresa quer que aconteça, e as ideias vêm de baixo para cima dos engenheiros que estão trabalhando ali no dia a dia em cada um dos projetos, né? Elas podem vir de operações mais formais ou mais informais, né? São projetos mais bem estruturados ou menos estruturados. E aí, uma coisa que a gente sempre gosta na empresa é de dar liberdade para as pessoas escolherem os projetos com os quais elas querem trabalhar. Por quê? Porque a pessoa vai trabalhar mais motivada, ela vai trabalhar com mais incentivo a fazer uma coisa ali que ela se interessou, né? E isso, então, gera também uma mobilidade interna. A gente tem colegas que saíram de Belo Horizonte para ir para escritórios fora do Brasil, porque eles estavam interessados em trabalhar em projetos que estavam acontecendo em outros escritórios. E o contrário também, a gente já recebeu várias pessoas de fora querendo trabalhar no escritório daqui por causa dos projetos específicos que estavam sendo desenvolvidos aqui em determinado momento. Então, a gente incentiva essa mobilidade. Quanto mais você deixa as pessoas arejarem, fazerem coisas que elas gostam, mais elas vão contribuir com a empresa, com os projetos. Então, a gente tem também mecanismos de reconhecimento e de celebração. Então, qualquer um de nós dentro do Google pode reconhecer um trabalho bem feito que um colega fez, e a gente pode, então, dar para aquele colega um bônus financeiro por um projeto legal que ele fez, alguma coisa que a gente reconhece que ele foi além do que ele precisava fazer no trabalho dele. Então, qualquer coisa que você faz além, que as pessoas sentem assim, que você investiu mais tempo, mais atenção, porque aquilo era importante para ela, por causa do tempo, ela tinha uma determinada urgência, você priorizou e deu atenção ao projeto dela, ou porque você fez uma coisa que não era parte do seu trabalho, mas porque você queria acolher bem as pessoas. Qualquer coisa que você fizer que é extra, você pode ganhar um bônus de um colega seu. E a gente faz isso com muita alegria, reconhece o trabalho dos outros, assim, o que eles estão fazendo de extra, de além ali do trabalho deles, né? Então, vira e mexe, a gente está lá ganhando bônus porque você fez alguma coisa diferenciada ali no seu trabalho. E é muito legal ver as pessoas reconhecendo e reconhecer isso nas pessoas também. Bom, a gente falou muito de ser um ambiente que acolhe as pessoas para elas poderem dar as suas opiniões, poder expor suas ideias, etc. Mas também é muito importante levar em consideração os dados, né? Eu não posso simplesmente tomar decisões com base nas minhas opiniões, mas é importante a gente se basear nos dados para poder tomar essas decisões também. Então, a gente mede o tempo inteiro, a gente tem medições contínuas acontecendo
para cada um dos produtos, para as coisas que são importantes em cada produto. E a gente monitora isso tudo aí para ver quando é que está na hora da gente tirar um produto de linha, quando é que está na hora da gente lançar uma coisa nova. Para lançar, a gente também mede antes dentro de um tráfego reduzido para ver se aquele produto, aquela feature, aquela funcionalidade vai agradar, né? Então, a gente coleta muitos dados sempre. Dentro da empresa como um todo, a gente coleta dados sobre essa cultura da empresa. Então, uma vez por ano, acontece um questionário em que todos os colaboradores participam. A gente também avalia produtos e a organização como um todo. E, com base nesses dados, a liderança da empresa toma decisões em que ela vai investir, o que precisa melhorar, o que os funcionários não estão satisfeitos dentro da empresa e toma ações. Então, esses dados aí, por exemplo, durante a pandemia foram usados para descobrir o que estava deixando os funcionários mais tristes, mais deprimidos e etc. Então, dentro do meu grupo, por exemplo, quando eu entrei, a gente fez uma atividade que era 2 vezes por semana, a gente parava por 15 minutos, a gente desconectava de tudo e a gente tinha que responder uma pergunta. Então, a pergunta que eu primeiro respondi era: o que te faz feliz? Né? Então, essa pergunta ficou muito marcada para mim, porque foi logo que eu entrei e eu tinha que, ali, em 15 minutos, pensar numa resposta para essa pergunta. E assim foi sucessivamente. Cada semana a gente tinha uma reflexão em uma pergunta diferente. O que você é grato por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas gratidão é uma das coisas que mais traz felicidade para a vida da gente, né? Então, o Google está preocupado com isso, porque o Google quer que a gente trabalhe feliz, o Google quer que a gente seja funcionários produtivos ali dentro dessa filosofia. Bom, e aí vem a terceira parte, que é: o Google quer sempre contratar as pessoas mais brilhantes que ela puder levar para a empresa. Ela não quer contratar, ela não tem que preencher vagas. Ela quer achar as pessoas que são muito boas. Então, isso já é uma coisa diferente. Eles não contratam se está bom o suficiente. Eles só contratam se eles realmente acreditarem que você vai contribuir com a empresa de alguma forma, né? Bom, mas pensa bem, se a barra é tão alta, como é que eles fazem para manter esse povo todo lá dentro? Porque em muito pouco tempo está todo mundo entediado, né? Quero coisa nova, quero coisa mais legal. O que é que eles vão fazer para manter os funcionários interessados, né? Então, eles também, aqui eu vou falar um pouquinho das entrevistas, mas eles também estão te proporcionando o tempo todo formas de crescimento, seja através de treinamento, seja através de projetos mais instigantes que você vai trabalhar, seja através de você ver o impacto que você está produzindo na vida das pessoas, seja através de tecnologias completamente disruptivas. Então, você pode escolher o que te faz feliz, o que você quer ir atrás, né? Bom, sobre um pouco do processo de entrevista ali, né? Como eu disse, então, você vai ser contratado porque você é bom, né? E aqui a gente tem 4 tipos de entrevistas diferentes. Então, tem uma entrevista que é a habilidade cognitiva geral, assim, é uma primeira conversa para ver se você tem condições de fazer parte da equipe. Depois tem uma entrevista sobre o seu cargo, sobre a função que você vai desempenhar lá. Então, por exemplo, para os engenheiros de software, essa entrevista é uma entrevista de codificação, de design de um software. Então, você vai fazer alguma coisa que é o que você vai fazer no seu dia a dia, né? Você tem que escrever lá um algoritmo, você tem que implementar uma função, coisas do tipo. Você tem uma entrevista de liderança. Todo mundo é líder dentro do Google. Você vai liderar de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Então, você vai passar por uma entrevista de liderança e você vai passar por uma entrevista que a gente chama de Googliness. Googliness é a entrevista que mede a sua aderência a
cultura do Google. Eles vão avaliar se você realmente é uma pessoa que se daria bem dentro da empresa. E se você demonstrar que você não é uma pessoa que vai prezar pelos valores do Google e etc., você pode ser muito forte tecnicamente falando, passar em todas as outras entrevistas, que se alguém não te aprovar nessa entrevista, você não vai entrar para o Google. Então, eles levam isso muito a sério. Então, você escolhe com quem você quer trabalhar. Então, quem está entrevistando realmente vai escolher na ponta dos dedos ali as pessoas que ele quer trazer para dentro da empresa. Todos nós passamos pelos treinamentos de entrevista. Então, todos nós que queremos entrevistar, passamos por esse treinamento. Da mesma forma que a pessoa que vai ser entrevistada se prepara para fazer uma entrevista, o entrevistador também tem que se preparar para fazer uma entrevista, né? Bom, então é essa ideia de desenvolver muitos talentos e ter essa avaliação 360 graus. Então, eu avalio meu gerente, eu avalio meus colegas, eu avalio quem está embaixo de mim. Então, essa avaliação 360 graus, com o objetivo de te dar feedback que você pode atuar para melhorar, ela traz muitos benefícios. Então, é muito bom você receber uma avaliação que te fala o que você está sabendo fazer bem dentro da sua função e as coisas que você ainda precisa aprender, né? Porque todos nós somos seres em evolução, todos nós estamos aprendendo. Então, a gente ter essa chance de entender onde é que a gente ainda está falhando, onde é que a gente ainda não está sabendo fazer direito, onde que a gente ainda pode melhorar, é importante, né? Então, esse feedback 360 ali te dá essa oportunidade. Bom, deixa eu contar um pouco para vocês sobre esse investimento, né, que eu estava falando, de desenvolver os talentos, etc. Então, ali, ó, o D2D é um programa onde um funcionário do Google pode dar aula para outro funcionário do Google, né? Então, esse programa, eu contei para vocês, eu fiz um curso de meditação e eu fiz um curso de como dar feedback através desse programa. Então, era uma outra pessoa do Google ensinando para os colegas sobre esses dois temas. Então, isso é uma forma deles investirem, né, nos talentos. E para a pessoa que está lecionando o curso, isso conta nas suas atividades que você está contribuindo com a comunidade Google. Porque todo mundo tem que fazer um pouco disso. Senão, não adianta você fazer só o seu trabalho que você vai ser mal avaliado no final. Todo mundo tem que contribuir internamente para crescer a comunidade, para fazer a comunidade ficar melhor. O Career Gurus ali é um programa em que a gente tem pessoas disponíveis para nos auxiliar nas nossas carreiras. Está na hora de eu ser promovido? Está na hora de eu pedir uma promoção? Sexta-feira eu vou fazer uma reunião dessa. Eu estou num ponto que eu acho que eu ainda não estou pronta para ser promovida, não. Mas daqui uns 6 meses, se tudo que eu estiver fazendo der certo, aí eu acho que eu posso. Então, antecipadamente, eu já quero conversar com a pessoa, uma mulher mais sênior, que tem o mesmo tipo de cargo que eu, que vai me orientar se está na hora, se não está na hora, e quais são os passos que eu tenho que fazer para daqui 6 meses eu realmente estar apta a ser promovida, né? Então, esse tipo de suporte às carreiras da gente também é uma coisa que te traz um crescimento muito grande. Alguém tirar o tempo dele para olhar para você, olhar o seu caso e te ensinar o que você precisa fazer, alguém com mais experiência que vai te ensinar o que você precisa fazer, é muito rico para quem está recebendo esse tipo de orientação, né? Esse último aqui, ó, o Blue Dot, ele é um programa de saúde mental. A gente sabe que, principalmente aí no período da pandemia, todos nós sofremos de alguma forma, né, seja uma depressão, seja ansiedade, seja algum tipo de transtorno, digamos assim, mental. Então, nesse programa do Google, eles tentam desestigmatizar, né, as doenças mentais.
Então, é uma coisa comum, é uma coisa que vários de nós aqui dentro dessa sala têm, e que a gente precisa tratar da forma adequada. Então, lá dentro, a gente participa desse programa para a gente tentar entender um pouco melhor o que são os diversos tipos de trauma, de doença que a gente pode passar, para a gente saber lidar com o colega, para a gente saber lidar com uma pessoa que você gerencia, que estiver passando por alguma dificuldade dessa, né? Bom, e incentivar as pessoas a ser o melhor delas, né? Dar licença para elas poderem ser criativas, crescerem, etc., né? Perseguir os seus sonhos. Então, deixa as pessoas escolher os projetos, deixa as pessoas serem estimuladas a mudar de ambiente, mudar de carreira, né? Isso também é uma coisa interessante. Então, a gente tem lá a carreira de engenheiro de software, de gerente de produto, de gerente de programas, que é o meu caso, e vira e mexe tem gente querendo mudar de uma carreira para outra. Ah, eu experimentei isso, mas eu acho que eu vou dar mais certo naquela outra carreira ali. Então, ele treina, ele faz entrevistas internas e ele pula para uma outra carreira. Então, isso também é comum de acontecer. Bom, então, falei um pouquinho de todas essas coisas aí e espero que dessa forma vocês entendam como que a gente tem aquela missão tão audaciosa baseada nos 3 valores, que é o respeito ao usuário, respeito à oportunidade de trabalho que a gente está tendo e respeito aos colegas, né? Respeito um ao outro. Ainda preciso falar mais algumas coisas. Primeiro, são essas 3 palavrinhas aí: diversidade, equidade e inclusão. Quando a gente fala de diversidade, a gente está querendo ambientes o mais plurais possíveis. O que é um ambiente plural? Um ambiente diverso, um ambiente que tenha pessoas com culturas diferentes, etnias diferentes, gênero diferente, idades diferentes. Isso torna um ambiente muito rico, né? Por quê? Porque cada um pensa de um jeito diferente, não é? Aqui dentro da sala de aula, vocês têm um ambiente muito diverso. Cada um veio de um lugar, cada um tem uma cultura um pouco diferente. Uns vieram da cidade do interior, outros já moram aqui há muito tempo, né? A idade de vocês, em geral, é mais ou menos a mesma, né? Mas, nos outros aspectos, eu diria que vocês são bem diversos. E isso é muito importante dentro de uma empresa. Quanto maior a diversidade, maior o sucesso da empresa. O segundo aspecto ali, que é a equidade, é você dar condições diferenciadas às pessoas que precisam, para que todas elas tenham acesso, tenham condições de desenvolver o seu trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa cadeirante, você vai dar para ela acesso ao restaurante, a todos os andares do escritório e todas as salas, etc. Por quê? Porque ela vai precisar de ter esse acesso para participar de tudo que ela tem que fazer ali no dia a dia dela, né? Então, isso é a equidade. E a inclusão é você ter mecanismos, ações, atividades para que todas as pessoas sintam que elas estão confortáveis em expor as suas ideias, em participar dos projetos, em ser quem elas querem ser, como a gente estava falando lá no início, ok? Isso tudo é muito trabalhado dentro do Google em várias empresas hoje, né? Isso aí são aspectos muito importantes. Então, aqui tem algumas iniciativas de diversidade da empresa. O Capacita Mais era um programa que tinha até na engenharia de software, eu não sei o tempo que ele durou lá, mas é um programa da área de nuvem do Google, com cursos, ferramentas, vouchers para os alunos poderem usar os recursos de nuvem do Google. O PrepTech é um programa para alunos negros, onde o Google dá cursos preparatórios para as entrevistas. Então, ele fortalece um pouco do background que você já teve na universidade para você se preparar para as entrevistas. O Black Founders Fund é um fundo de
para startups, né? Um fundo de investimento para startups de investidores, de pessoas que estão, de empreendedores negros, tá? Então, as pessoas que querem empreender, que são negras, podem contar com esse fundo aí do Google. E o programa Next Step, que é um programa também voltado para os alunos negros que querem estagiar no Google. Esse programa ele tem um ciclo mais longo, se não me engano, são 2 ou 3 anos, então ele demora a acontecer, cada edição dele demora de 2 a 3 anos. A gente tem 3 alunas da engenharia de software lá no Google, através desse programa. Acho que uma delas estava na ciência da computação e agora foi para a engenharia de software. Mas então são 3. Bom, agora deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Do que eu faço lá, o que é o meu dia a dia e tal. Bom, então eu sou gerente técnica de programas. O que significa isso? Vocês já ouviram falar em gerência de projetos? Então, a gerência de projetos cuida ali de um projeto, né? Um projeto é alguma coisa que tem princípio, meio e fim. Vai começar, você tem que fazer um planejamento, aí você acompanha o que está acontecendo e chega no final lá, você tem que medir se você teve sucesso com aquele projeto, se deu tudo certo, se você entregou no tempo, se custou tanto que você achava que ia custar e etc. Então, isso é um projeto. Um programa são vários projetos juntos que, conjuntamente, compõem um programa. Então, eu sou gerente de programas, eu cuido de vários projetinhos que vão acontecendo em paralelo. Uns estão mais no início, outros já estão mais adiantados. Amanhã, por exemplo, eu vou iniciar um novo projeto, eu vou fazer um kick-off meeting de um novo projeto nosso. Então, vou disparar lá esse projeto, juntando todo mundo que está envolvido nele. Bom, então, eu gerencio um programa de qualidade dos resultados da busca. E a gente, especificamente, trabalha com a qualidade dos resultados, coletando dados dos usuários finais através de questionários. Pergunta para os usuários assim, esses resultados aqui foram úteis? Esses resultados aqui resolveram o seu problema? E se eu te mostrar essas 2 imagens aqui, tem uma imagem que te mostra resultados melhores do que a outra? Um lado, você prefere um lado do que o outro? E com base nessas respostas que a gente vai obtendo dos usuários, a gente consegue tomar decisões de para onde que a gente tem que levar cada um dos produtos, tá? Então, isso é o programa que eu gerencio. Os questionários a gente consegue mandar para vocês na própria página de busca. Eu não sei se vocês já receberam um desse, que é raro você receber ali, mas aparece na própria página da busca, aí aparece um questionáriozinho muito curtinho, simplesinho, só te perguntando especificamente daquela página ou de um resultado específico, ou a gente pode mandar esses questionários num aplicativo que chama Google Opinion Rewards. Talvez vocês até tenham isso já instalado. Se vocês não têm, eu incentivo vocês a baixarem esse aplicativo. Ele é um aplicativo com vários fins, e um deles é a gente mandar os nossos questionários de qualidade através desse aplicativo. Por que eu estou falando que eu incentivo vocês a fazerem isso? É uma troca, né, gente? Vocês vão responder os questionários e, em troca, vocês ganham créditos na Google Store, tá? E aí, esses créditos, depois você pode trocar por seja lá o que for que vocês quiserem, filmes e etc., né? E com isso, a gente consegue coletar informações de vocês no sentido das respostas que vocês vão dar ali para os questionários, tá? Principalmente as meninas precisam fazer isso, porque os nossos questionários têm um viés, porque a gente tem muito mais homens na plataforma do que mulheres. Então, depois, a gente tem que fazer um ajuste lá nos dados para compensar esse fato. Então, por favor, experimentem isso aí. Bom, esse é o aplicativo, então, você vai receber ali um questionário. Você não precisa responder o questionário se você não quiser, você pode falar não quero e passar. Você pode responder e aí você vai ganhando cada pergunta que você responde, você ganha um pouquinho.
são centavos de cada vez, viu, gente? É $1, R$ 1, é coisa bem pequenininha. Mas, assim, você está contribuindo para melhorar os nossos produtos. Bom, isso é uma das formas que a gente tem de coletar dados para tomada de decisão. Então, lembra que eu falei com vocês que dados são muito importantes. Então, a gente tem 3 formas de coletar dados dos nossos usuários. Uma forma são os questionários. A outra forma é quando a gente vai colocar o sistema em produção, ao invés de a gente colocar o sistema todo em produção, a gente lança só para uma fração. Então, a gente começa ali com 10% dos usuários. Se deu certo para 10%, a gente aumenta para 20%, 30%. E enquanto a gente está crescendo isso aí, a gente está coletando um monte de métrica. O usuário preferiu esse jeito novo, ele clicou lá, ele demorou mais tempo lá. Então, a gente vai olhando métrica de engajamento, de interatividade, tudo relacionado ao comportamento do usuário, a gente consegue captar depois que o sistema já foi colocado em produção. E aí a gente usa esses dados também para melhorar, para tomar as decisões, etc. Pode ser que a gente descubra assim, ó, os usuários não gostaram disso, vão voltar atrás e não vamos lançar para todo mundo. Vamos melhorar isso primeiro. A gente está vendo que ficou alguma coisa falha. Então, acontece isso. Então, é a segunda forma da gente coletar dados. Então, os dados que a gente coleta quando o sistema já está em produção são dados de comportamento. Os dados que a gente coleta quando a gente manda o questionário são dados de sentimento, de intenção. Porque só você, usuário final, sabe responder qual era a sua intenção quando você pesquisou alguma coisa. Só você sabe responder se aquele resultado realmente resolveu a sua busca, resolveu o seu problema. Então, é muito efetivo o questionário para a gente saber o que o usuário está pensando, o que o usuário está em relação aos produtos. Então, é muito importante. A terceira forma que a gente tem de coletar dados é a gente paga avaliadores. Então, você já deve ter escutado falar sobre isso também, né? Tem pessoas que trabalham só avaliando qualidade de resultado. A qualidade desses resultados, eles são treinados para avaliar, né? Então, aí eles não são usuários finais, mas eles são avaliadores. Eles estão ali olhando a qualidade da página, eles estão olhando se aquela informação satisfaz aquela busca e tudo mais. Então, é uma forma também que a gente tem de coletar dados, tá? Aí não é vindo dos nossos usuários reais. Então, com base nessas 3 formas de coleta, a gente consegue tomar as decisões para melhorar os nossos produtos. Então, eu estou nessa organização de dados que chama Data Science and Engineering. Eu trabalho com um time de engenheiros aqui em Belo Horizonte, então eu dou apoio a esse time de engenheiros e os meus pares, os meus colegas que fazem a mesma coisa que eu, estão todos espalhados pelos Estados Unidos, meu gerente está na Califórnia e etc. Então, eu trabalho horizontalmente aqui com uma equipe de engenheiros e verticalmente meu time está nos Estados Unidos. O que eu faço no dia a dia? Então, eu tenho que, primeiro ali, planejar a evolução dessa plataforma de questionários. Eu não faço isso sozinha, eu junto lá com a gerente do produto, com o gerente dos engenheiros, e aí a gente discute como é que vai ser esse planejamento. Em geral, isso é feito lá na Califórnia, a gente vai para lá e discute como que vai ser o planejamento. E ele tem que estar todo alinhado com o que é importante para a empresa, para o próximo ano e etc. Então, essa é uma das funções que eu tenho que executar lá. A outra coisa é desembolar os projetos. Então, às vezes um projeto está parado esperando dado de alguém, ou está parado porque a gente não tem a licença para fazer alguma coisa. Está parado porque a advogada ainda não aprovou alguma coisa. Então, o meu papel é ficar descobrindo onde é que estão as coisas que estão bloqueando os projetos e ir lá e cutucar as pessoas. Ou você já olhou isso? Será que você consegue agilizar isso aqui? É importante para a gente? Então, ficar tentando desembolar o meio de campo aí.
eu também sou responsável pelo processo de aprovação, tanto dos questionários quanto das novas funcionalidades dessa plataforma. Então, esse processo de aprovação, ele é codificado num software de modelagem de... Como é que chama disso? Modelagem de processo de negócio, sabe? Isso, então, vocês estão fazendo aí, segundo período, né? Modelagem de processo de negócio. Então, aí eu sou responsável por programar a ferramenta de modelagem de processo de negócio e eu me sinto o máximo programando de novo, gente. Adoro essa parte. Então, aí vem a parte técnica do meu trabalho, é programar um pouquinho disso aí, mas o processo todo é igualzinho os engenheiros de software têm que fazer código. Então, como é que o engenheiro faz? Você vai lá, abre o arquivo que você vai modificar, você codifica lá as linhas novas, aí você vai salvar aquilo ali e você vai pedir para alguém revisar o seu código. Então, todo código no Google é revisado por mais alguém. Não tem nenhum código que entrou para o repositório, para a base de código do Google, que foi submetido sem revisão. Então, pelo menos mais uma pessoa vai revisar o seu código. E aí ela vai olhar, a ferramenta vai lá e mostra direitinho, olha, isso aqui que mudou. Então, ela vai lá, olha o seu código. Se ela achou que você fez bobagem, ela vai te falar, ela vai falar assim, olha, revisa isso aqui dá para ser feito de uma forma mais eficiente, isso aqui eu não entendi, por que você fez assim? E aí você vai trocar alguns comentários ali com essa pessoa que é o seu revisor, até que ele vai aprovar a sua modificação, e aí sim seu código vai ser submetido. Então, esse processo de revisão de código é uma das coisas mais importantes da engenharia que tem no Google, porque ele é um diferencial da empresa, é essa segunda pessoa que olha, e às vezes não são só duas pessoas, mas são mais, dependendo da complexidade do código, ou de quem tem que aprovar, né? E etc. Bom, então, o processo de aprovação também é uma das minhas funções. Definir e avaliar métricas de sucesso do nosso produto. Isso também é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Meu gerente vira para mim e fala assim, mas por que você está fazendo isso? Isso é importante para o seu produto? Que métrica que seu produto tem de sucesso? Então, se eu não souber responder isso, eu não posso estar gastando meu tempo com seja lá o que for que eu estou fazendo. Eu só posso fazer alguma coisa se realmente vai trazer sucesso para o meu produto, se vai melhorar as métricas de sucesso do meu produto. Então, a gente está sempre baseando nisso aí para tomar as decisões. Bom, isso aqui eu já expliquei um pouquinho para vocês, como é que os dados são coletados. A gente tem os questionários, a gente tem as pessoas terceirizadas, que são os avaliadores, né? E a gente tem o dado que é coletado no sistema em produção. Para que a gente vai avaliar esses dados? Para que a gente usa os dados? Então, a gente usa tanto para dar direcionamentos para o produto, né, insights do produto, e muitas vezes a gente consegue fazer isso lá no início do ciclo completo do produto, então eu não preciso esperar lançar para poder ter um insight. Às vezes eu posso mandar um questionário que mostra duas telas diferentes com a interface gráfica do meu software. Eu quero fazer uma mudança na interface. Aí eu produzo a tela nova, mostro a anterior e pergunto para ele assim, qual dos dois você prefere? E com isso a gente consegue tomar decisões muito acertadas aí sobre como evoluir o produto. Toda vez que a gente vai lançar alguma coisa, vocês precisam ver como é um relatório de lançamento de seja lá o que for do Google. Parece um artigo de pesquisa científica, porque tem um monte de métrica lá que a gente tem que entender se aquele resultado está contribuindo positivamente ou negativamente e por que é que tem o resultado e acompanhar as revisões desses relatórios de lançamento é muito interessante, porque as pessoas que estão revisando, cada uma delas tem visões diferentes, por que a métrica está subindo ou abaixando e tal. Então, é bem interessante de ver isso tudo acontecendo. A gente também avalia os produtos de forma contínua,
Então, a gente quer saber assim, a satisfação do usuário com o produto. A satisfação está lá sendo medida o tempo todo. Aí, às vezes, acontece alguma coisa, a satisfação cai. Aí você vai descobrir o que foi que a gente fez no produto ali que a satisfação caiu. Ah, então vamos mudar, vamos voltar, ou vamos melhorar para poder voltar a ficar estável. Então, tem muita avaliação contínua e para alimentar também os modelos de aprendizado de máquina, né? Então, os dados que são coletados, eles vão auxiliar nisso também. A inteligência artificial, ela precisa se basear em dados e esses dados também são utilizados para isso. Para a gente poder utilizar dados que foram coletados do usuário para alimentar um modelo, a gente precisa passar por uma revisão de um advogado. O advogado tem que garantir que a gente não está utilizando dados de usuários de forma indevida, de forma inapropriada. Privacidade também, então tem um comitê de privacidade que vai avaliar para ver se você está fazendo isso de forma adequada ou não. E isso tem para todos os produtos. Você não pode lançar nada sem passar por esse tipo de avaliação, né? Então, os dados são para dar suporte aí a essa tomada de decisões. E a engenharia de software, então, dentro da minha organização é lá, Data Science and Engineering. Eu trabalho diretamente com os engenheiros de software e a engenharia de software dentro da minha organização é para dar suporte à coleta de dados e à análise de dados para avaliar essa qualidade dos resultados da busca. Tá? Então, era isso que eu queria contar para vocês. Estou aqui com tempinho para perguntas. Me conta aí o que vocês querem saber. Vou deixar meu contato ali, né? A gente divide aqui, ó. Oi. A gente vai abrir para perguntas, e aí eu só queria combinar aqui também, para quem está online, né, agradecendo, chegamos a 120 participantes, então obrigado a vocês que estão assistindo também. Presencialmente aqui temos uma média de 100 pessoas. O que a gente vai fazer? Para quem está presencial, vocês vão poder fazer a pergunta, né? Aqui é só levantar a mão. Como o microfone está com fio, a gente tenta, ou você vem aqui no canto, aqui na frente, e a gente alterna. Para quem está online, a interação vai ser um pouquinho diferente. Então, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram do curso, @engesoftware_PUC-Minas. E aí vocês podem enviar suas perguntas lá no perfil do Instagram, na caixinha de perguntas que está nos stories, e depois vocês podem seguir o curso, assim, só para deixar o lugar de vocês marcado, tá? Mas a gente vai responder as perguntas também da plateia online pela caixinha de perguntas do Instagram. Enquanto vocês estão perguntando, a gente vai começar aqui com o pessoal presencial. Temos uma pergunta aqui na frente. Boa noite, meu nome é Matheus e eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o processo de qualidade e da revisão de código que vocês utilizam lá. Se é realmente só uma pessoa ou se são 3 pessoas ou 4 pessoas e se são de áreas distintas, por exemplo, uma área mais de negócio e uma área mais de tecnológico, para se dizer, mas um engenheiro mesmo. Peraí, você fez 2 perguntas, eu já estou lembrando só da última. Qual que foi a primeira? Como que é, resumindo, o processo de qualidade, da aprovação de código Tá. e os testes, basicamente. Bom, então, a gente tem as 2 coisas, né? A gente tem muito teste de unidade, que é o que garante inicialmente que você não está quebrando nada. Então, todo produto lá tem um conjunto de testes de unidade que, à medida que você vai fazendo uma mudança, antes de você conseguir submeter aquela mudança para uma revisão, vai rodar os testes de unidade lá. E aí é uma tristeza enorme na hora que a gente vê a telinha toda vermelha lá, porque quebrou os testes de unidade. Aí você tem que correr atrás primeiro de ver por que você quebrou os testes, né? Então, o que você fez no seu código que não está fazendo aquele teste passar. Às vezes, seu código realmente tem que
quebrar o teste e você vai ter que atualizar o teste, porque você está inserindo uma nova regra de negócio, porque você está inserindo uma coisa nova que realmente o teste não tinha sido preparado para olhar. Então, a gente tem que primeiro entender, quando o teste falha, se é porque o seu pedacinho de código que você acabou de escrever tem algum erro, né? Ou se o teste realmente precisa ser modificado para acomodar aquele novo caso, né? E aí, uma vez que você consegue fazer o teste passar, então está vencida a primeira etapa, aí você vai solicitar uma revisão. Essa revisão depende de várias coisas, de quantas pessoas vão ser. Então, às vezes você está fazendo uma integração de produtos, então você vai ter que ter alguém de um time e do outro para aprovar essa revisão. Às vezes é uma revisão que envolve linguagens de programação diferentes. Então, você tem que ter um revisor que tem já um certificado de que ele é capaz de fazer revisões naquela linguagem. Então, todo mundo do Google tem a oportunidade de ir fazendo essas certificações para você se tornar revisor numa linguagem ou na outra. Algumas a gente tem mais dificuldade de ter pessoas que revisam. Então, aí você só vai ter, com certeza, um revisor. Se você vai pegar uma linguagem que pouca gente tem readability, né, o certificado de readability para poder avaliar ali a sua mudança. Então, depende muito dessas coisas todas, sabe? Então, pode ser que você tenha uma pessoa, pode ser que eles coloquem, por exemplo, no meu caso, de vez em quando eles me colocam para revisar a mudança de código. Não é meu papel, mas eles estão mexendo em alguma coisa dos processos. O processo é meu papel, então eles querem saber se eu estou ok com o que eles estão mudando. Então, aí na mudança vem uma descrição do que eles estão mudando, eu olho o código, está ok, aí eu aprovo. Mas é raro eu fazer mudança, eu fazer revisão, né? Eu não sou engenheira de software. Então, mas para os engenheiros de software é parte do trabalho diário, eles revisarem as mudanças do próprio time, né? E de outros times externos que precisam de um revisor numa determinada linguagem, ou porque está integrando, coisas do gênero, tá? Respondi? Antes da gente fazer uma próxima pergunta aqui, eu vou alternar, tá? Uma online, uma presencial. Então, para quem está na chamada online, as perguntas são pela caixinha do nosso Instagram, @engesoftware.pucminas, tudo junto. E aí vocês podem mandar lá, já tem várias aqui, eu vou fazer a primeira. A Maria Eduarda, do segundo período de Engenharia de Software aqui do Coração Eucarístico, está perguntando: gostaria de saber quais foram os maiores desafios que você enfrentou como mulher e ainda pioneira de engenharia de software aqui no Brasil. Maria Eduarda, obrigada pela pergunta. Eu acho que é mais uma solidão, eu diria assim, sabe? A gente entrar numa sala de reuniões e ver que só tem colegas homens. Então você olha e fala assim: será que era para eu estar aqui mesmo? Então a gente sente falta da presença feminina de uma forma geral, né? Eu acho que isso tudo está melhorando com o tempo, né? Na minha graduação, eu não tive nenhuma professora mulher na área de computação. Eu tive na matemática, na estatística, mas da computação eu não tive nenhuma professora mulher. Eu fui ter a primeira professora mulher no doutorado, que era essa professora que eu contei lá no início para vocês, que criou o curso de engenharia de software lá no Canadá, né? Então, ela para mim foi muito inspiradora, porque ela foi a primeira professora mulher que eu fui ter na vida. Mas o que eu digo é assim: a gente tem que fazer parcerias com as pessoas que gostam de trabalhar com a gente. Então, eu tenho colegas de computação muito queridos, né? Todos eles são duas pessoas com as quais eu me dava bem para fazer parcerias, para fazer alianças que davam certo para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. E assim a gente cresce, né?
se a gente percebe que tem uma determinada pessoa que você não tem afinidade para trabalhar junto, então esses são os desafios. Você vai trabalhar com aquela pessoa, mas não vai ser a sua parceria de trabalho que vai te fazer crescer e te levar para frente. Então, escolha bem as pessoas com quem você vai trabalhar para você ter ganhos e crescimento aí na sua vida. Mas eu tenho que dizer que eu fui uma pessoa muito feliz. Eu não me lembro, assim, de ter passado por uma situação constrangedora ou muito desafiadora por ser a única mulher. E eu fui a única mulher numa sala, numa reunião, num time, numa equipe e etc. Então, escolha bem as pessoas que vão estar ao seu lado para serem pessoas que vão somar a sua vida, acrescentar a sua carreira. É o meu recado. Beleza, muito bom. Vamos para mais um aqui presencial. Daqui a pouco a gente vai passando. Boa noite, tudo bem? Você falou bastante de coleta de dados de usuários. Eu queria entender um pouco nesse processo de como que vocês lá no Google fazem para transformar essa coleta de dados do usuário nas metas e nos indicadores da empresa. Tipo, como é que vocês fazem essa tradução? Como é que é esse processo? Joia. Como é que você chama? Luiz. Luiz. Então, Luiz, eu vou te responder o pouco que eu sei, porque isso para mim também é assim, meio mágico, sabe? Eu vivo perguntando lá para os cientistas de dados e os analistas de dados, eu falo assim, mas como é que você sabe que pergunta que você tem que fazer no questionário para você coletar esse tipo de informação, né? Mas são muitas coisas que eles conseguem coletar e aí, com todos os dados, eles conseguem ter um resultado. Então, por exemplo, uma métrica que eles usam bastante é a métrica de quantas vezes você teve que refinar a sua pergunta até você realmente ficar satisfeito com o que você recebeu ali de resultado. Então, essa métrica é super utilizada, que é ali o refinamento da busca que teve que ser feita. Por quê? Ou a gente não está entendendo bem o que você está perguntando, porque você teve que ir lá e mudar, ou a gente não está sabendo te sugerir a partir do momento que você começou a escrever ali. Então, se teve muitos refinamentos, quer dizer que a gente tem onde melhorar. Então, essa é uma métrica super simples de coletar, que é ali, né, o refinamento da query e dá uma informação muito importante para a gente. Tá? Então, isso para te dar um exemplo. Muitos questionários que eu vejo quão útil foi esse resultado? Então, ele quer saber mesmo ali, isso aqui foi útil para você ou não foi útil? Porque se não foi útil, a gente está fazendo tudo errado, né? Não pode estar bom. Então, eles vão transformando essas perguntas que são relativamente simples e que a gente acha que não vai levar a lugar nenhum, na hora que você pensa em milhares, milhões de respostas, isso aí dá um sinal muito forte de preferência, de estilo, de um monte de coisas que, então, ajuda nessa tomada de decisão. E tem umas métricas, assim, complicadíssimas, que quem sou eu para tentar começar a entender? A gente tem lá muitas pessoas puramente estatísticos, né, que são as pessoas que não só ajudam a formular os questionários, mas depois fazem a análise por trás disso tudo e sabem te dar medidas e correlações. Então, à medida em que a gente vê que uma metodologia que a gente está usando no questionário, junto com a métrica que a gente tem naquele questionário, tem uma correlação alta com a métrica que a gente coleta na hora que o sistema entra em produção, a gente sabe que aquela metodologia está validada já com a métrica final. Então, a gente começa a usar aquela metodologia numa parte mais inicial do ciclo de desenvolvimento, sabendo que se ela está te dando um resultado positivo naquele momento, provavelmente ela vai te dar lá na hora de lançar. Então, isso vai dando uma segurança para a gente trabalhar com as métricas, entendeu? Obrigado, Guta. Vamos para mais um aqui do Instagram. O Gabriel Arthur, ele está perguntando se a Google tem um departamento de felicidade corporativa. E tem algumas outras perguntas, eu vou aproveitar para emendar.
de vários outros, né, várias outras pessoas perguntando sobre como faz para estagiar, como faz para buscar oportunidades, como é feita a inscrição, se existe processo seletivo. Eu adianto, né, já para informar que a palestra está sendo gravada, a Guta falou brevemente sobre isso no início, então quem tiver interesse amanhã vai estar disponível no YouTube, mas também, assim, se você puder reforçar um pouco para o pessoal né, do online. Então, gente, olha, a primeira pergunta que é da felicidade, né, o Departamento de Felicidade Corporativa. Eu acho que com esse nome lá no Google não tem, mas tem várias ações, várias iniciativas pensando nesse bem-estar, pensando nessa questão da felicidade. Então, eu posso enumerar depois para vocês essas ações que eu já vi, que é desde assim, tem aula de yoga, tem aula de meditação, tem ginásio, tem cinema, tem de tudo que você imaginar um pouco para você estar dentro do escritório e ter uma vida onde você não está só trabalhando, mas eles querem que você tenha uma vida bem equilibrada para que o seu tempo no trabalho, no escritório, seja um tempo de qualidade em que você está dando toda a sua energia, que você tenha a sua atenção toda voltada para aquilo, né? Esse fato da gente ter um bom equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, e no tempo que você dedica a cada uma das atividades, também te traz bem-estar e te traz felicidade. É uma outra coisa que eles prezam muito. A gente não deve responder mensagens, trabalhar fora do seu horário de trabalho. Isso eles reforçam muito com a gente, né? Então, esse equilíbrio sempre que eles buscam para as pessoas é um fator que completa muito essa questão da felicidade. E esses incentivos todos, a você buscar o que você quer para a sua carreira, você buscar os projetos que te trazem felicidade para trabalhar. Então, essas são as outras coisas que acontecem ali. Seu gerente vai sempre estar te perguntando o que você está fazendo, se tem alguma coisa que não está te deixando feliz, que tipo de problema que você está tendo. Meu gerente, todas as reuniões, ele começa me perguntando assim, tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar a sua vida? Então, todas as reuniões ele me pergunta isso. Tem alguma coisa que eu posso desbloquear para você? Tem alguma coisa que está te tirando o sono? Então, ele quer que eu divida isso com ele para que ele possa me ajudar. Então, essas são as iniciativas todas que eu vejo que são iniciativas de trazer felicidade. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos estágios e carreiras dentro do Google. Os estágios, eles acontecem, a seleção dos estágios acontece uma vez por ano, por volta do mês de fevereiro, tá? Então, em fevereiro, são selecionados estagiários que vão entrar, acho que até um pouco antes, talvez seja janeiro, os estagiários que vão entrar naquele ano. Então, metade da turma que é selecionada começa em fevereiro e a outra metade começa em agosto. Então, a gente acabou de receber, na minha equipe entraram 2 estagiários para trabalhar no grupo de engenheiros. Então, esses estágios são divulgados, a gente está começando a preparar para divulgar o estágio do ano que vem, né? Se vocês começarem a seguir o pessoal de RH do escritório aqui de Belo Horizonte, depois eu mostro para vocês, mas eles são meus amigos lá no LinkedIn e tal. Aí você consegue ver toda essa divulgação. Quando eu posso, eu também divulgo e tal. Mas o site para você ficar ligado lá nas vagas do Google é jobs.google.com ou careers.google.com. Eu deixo isso tudo depois para vocês escrito, mas são formas de você buscar e de você ficar ligado nisso que está acontecendo. Os de estágio, em geral, a gente divulga bastante. A Soraya, eu sei que divulga lá, a ERT e tal. Então, tem essas coisas vão aparecendo aí. Quanto mais tarde você deixar para fazer o seu estágio no Google, maior a sua chance de conseguir se estagiar lá.
a gente pega estudantes até de mestrado, então já são alunos que estão bem preparados para entrar no processo seletivo do estágio. Vários deles estão assim no último ano, ele só está fazendo TCC, aí ele muda para Belo Horizonte, fica fazendo TCC online com o orientador remoto, até ele concluir o estágio e voltar para formar, que é a última coisa que ele está fazendo. Então, é por isso que eu estou recomendando vocês deixarem mais para o final, para vocês já estarem com a formação mais concluída, que aí vocês têm mais chance de serem aprovados no processo seletivo dos estágios. E aí vocês conseguem, né, segurar mais um pouquinho antes de formar, para dar tempo do estágio acontecer. Os estágios são curtos, são estágios de 4 meses. Então, é um semestre de aula aqui da PUC, né? Ok? Beleza. Por causa da hora, vamos fazer só mais uma pergunta. Vocês têm aula depois, então eu dei o desafio para os meninos aqui de condensarem as duas perguntas deles em uma só. Vamos ver se eles conseguiram. Sou o Felipe, o Matheus aqui. A gente está curioso para saber qual conselho você daria para a gente conseguir ter uma formação boa para poder trabalhar numa empresa tão grande igual a Google ou outras empresas similares. O que é formação? Qual é o perfil que ela busca? Tem que fazer mestrado, pós? Vamos lá, é uma ótima pergunta. Matheus e Felipe? Só eu. Então, eu diria que a primeira coisa tem que saber a base, os fundamentos da área, né? Então, tem que saber algoritmos de trás para frente para trás. Para entrar como engenheiro de software, tem que ter esse background da área muito forte, né? As entrevistas de engenharia de software são muito baseadas nessa parte de algoritmo e estrutura de dados, tá? Aqueles programas que eu falei que tem um treinamento extra para quem quer se preparar para as entrevistas, são muito baseados em algoritmo e estrutura de dados, tá? Se você for procurar perguntas de entrevista para engenheiro de software no Google, vocês vão ver que tem muito disso, tá? Então, tecnicamente, para fazer entrevistas da sua área, essa é a parte que é importante, tá? Então, essa é a parte que vocês têm que estudar muito, né? Os algoritmos todos, estruturas de dados, tudo isso. Só que eles também vão olhar a sua questão de liderança, a sua questão dos soft skills ali, combinado com a cultura da empresa, né? Então, a questão de você ser uma pessoa que respeita as opiniões dos outros, que dá a vez para outra pessoa falar, que não interrompe ela toda hora, que sabe participar coletivamente de um projeto, de uma reunião, de um produto ali que está em desenvolvimento. Então, isso tudo é muito importante e o Google preza muito por isso tudo, sabe? Então, as perguntas vão ser perguntas do tipo assim, me conta uma situação que você já participou na sua empresa e que teve um conflito de 2 colegas de trabalho. Como que você contribuiu para resolver esse conflito? Então, eles vão querer saber como que você realmente, na prática, age no dia a dia para você ser um bom membro de equipe, para você contribuir com a sua equipe ali, né? Porque no fim do dia, a responsabilidade é de todos. Não é só do gerente, não é só do colega que não está fazendo a coisa certa, mas é de todos. Então, como que você contribui para aquilo ali ser uma equipe produtiva, uma equipe boa de se trabalhar, uma equipe que todo mundo está feliz com o colega e tal, e quer participar, esse tipo de coisa, né? Então, acho que é uma combinação das duas coisas. Tem que ter a parte técnica e tem que ter essa vontade de fazer parte, cada um pegando para si a sua responsabilidade ali dentro da equipe. Como engenheiro, tem uma questão também da pós, contribui um pouco, né, Guta? Contribui. Assim, acho que não só para estágio, mas depois que você finaliza, a Google é uma das empresas que valoriza um pouco, né, essa formação de mestrado, doutorado. Sim, então, que era a outra parte da pergunta, né, que eu esqueci. Então, tanto o mestrado quanto o doutorado são valorizados. Por que eles são valorizados? No mestrado e no doutorado, você vai aprender ali metodologias científicas de pesquisa e etc.,
que são muito usadas lá dentro, né? Eu estava falando assim de um relatório para lançar um produto, né? É como se fosse um artigo científico, é como se você tivesse feito uma pesquisa e você tivesse que apresentar seus dados, seus resultados para comprovar que a sua pesquisa ali teve resultados positivos e etc. Então, você tem que escrever, você tem que mostrar suas métricas, seus resultados, etc. E para quem vem de uma área de pesquisa, isso é muito natural. Você já aprendeu a fazer isso tudo, você conviveu com isso, você é questionador, você sabe refletir sobre os motivos de você ter encontrado um resultado ou não, e a gente faz isso o tempo todo lá, na hora de lançar os produtos, na hora de ver que impacto que aquela mudança que você está fazendo está trazendo para o produto, né? Então, o mestrado e o doutorado contribuem muito, muito, para um ambiente de trabalho, sim. Beleza, muito obrigado. Gente, vamos agradecer a Guta. Mais uma vez, Guta, assim, ó, no meu WhatsApp aqui tem milhares de mensagens de professores que estão acompanhando e mandando beijos. Então, Simone, Soraya, Sandro, o Lesandro também falou comigo mais cedo. Então, a gente só tem a agradecer, de verdade. Deixa uma recomendação, gente, antes da gente encerrar. Eu sei que alguns de vocês tinham perguntas ainda, no chat também tinha. Primeiro, algumas das perguntas elas foram respondidas, né, enquanto a Guta estava fazendo a fala dela. Então, a gravação desse Sei Talk vai estar disponível a partir de amanhã no YouTube do ICEI. Mas eu aproveito para deixar a recomendação que existem outros ICEI Talks mais antigos que também foram feitos pela Guta e que também estão disponíveis lá no Instagram, né? Tem alguns alunos aqui do semestre passado que assistiram, maratonaram vários, aqui tem um de engenharia de requisitos que eu sempre recomendo na disciplina. Então, vale a pena também, para quem tem interesse, para quem ficou interessado, tanto na área da engenharia de software, quanto nessas dinâmicas da Google. Tem alguns outros ICEI Talks que estão disponíveis lá no YouTube do ICEI, então vocês podem procurar no YouTube ICEI Talks, tem uma playlist com várias dessas palestras. E é isso, muito obrigado mais uma vez. Deixo o convite para vocês, na semana que vem tem mais um ICEI Talk, né? Vai ser organizado pelo curso da Engenharia da Computação. A divulgação vai estar disponível no site a partir de amanhã. E é isso, obrigado, Guta. Gente, eu que tenho a agradecer demais, né? Eu fico super contente de estar aqui. Quando eu cheguei, eles me perguntaram assim, mas você não está com saudade da sala de aula? Morro de saudade dos meus alunos, morro de saudade da sala de aula, e eu venho aqui com o maior prazer para matar a minha saudade, tá? Então, para os meus colegas que tiveram aí o tempo de me assistir, eu também morro de saudade das nossas conversas, dos nossos encontros, e vamos manter contato. E as perguntas que ficaram sem resposta, eu tento responder aí ao longo do tempo, tá? Você pode me passar que eu vou respondendo. Combinado, Tá bom? Obrigado, Muito gente. obrigada a todos que vieram me ver e me ouvir. Boa noite.